Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nossa gratidão pela sua companhia todas as segundas, quartas e sextas, ouvindo e assistindo Cartas de Deus. Hoje eu quero refletir com os meus amados irmãos sobre 6 maneiras de retribuir os benefícios do Senhor. E eu vou basear essa reflexão no Salmo de número 116, do versículo 12 até o versículo de número 18. Vamos ler então a palavra do Senhor. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por essa porção lida da sua palavra. 6 maneiras de retribuir os benefícios do Senhor. Analisando o contexto desse salmo, podemos descobrir por que o salmista era tão grato ao Senhor. Os versículos 8 e 3 respondem porque ele tinha um coração tão grato ao Senhor. Vamos ler então o versículo 8 e o versículo de número 3, para sabermos as razões da sua gratidão. Versículo 8 diz, porque o Senhor me livrou da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda aos meus pés. Versículo 3, laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. No versículo 6 ele fala a razão maior porque era tão grato. O Senhor vela pelos simples. Eu achava-me prostrado e ele me salvou. Aí estão realmente, meus amados irmãos e irmãs, as razões porque o salmista era tão grato ao Senhor, ao ponto de dizer, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Uma bênção não se paga, uma bênção se reconhece. Nós vamos ver agora com o salmista a maneira como ele reconhece, como ele reconheceu os benefícios do Senhor, a bondade do Senhor, o amor do Senhor. E nós vamos aprender com o nosso irmão agora 6 maneiras de retribuirmos os benefícios do Senhor. Em primeiro lugar, o salmista disse, tomarei o cálice da salvação. Todas as vezes que a palavra cálice aparece na Bíblia Sagrada, ela tem uma conotação de sofrimento. Quando eu lembro da palavra cálice, a minha memória vai imediatamente para o Getsemane. Naquele momento onde Jesus estava prestes a ir ao Calvário. Ele sabia perfeitamente do sofrimento que tinha que enfrentar até chegar à cruz. E na cruz também, porque ele passou muito tempo pendurado naquela cruz, sofrendo. Então ele leva seus discípulos para o Getsemane e naquele momento ele se afasta um pouco dos discípulos e começa a orar nesses termos. Ele disse, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então o cálice que Jesus falava diante do Pai em oração era todo o sofrimento que ele haveria de enfrentar até chegar à cruz do Calvário. E nós sabemos que a morte de Cristo no Calvário, ela tem sentido expiatório e vicário, porque a sua morte tinha um objetivo maior, salvar a humanidade dos seus pecados. Então, o salmista disse, tomarei o cálice da salvação. E agora, meus amados irmãos, aplicando a realidade da nossa vida, o cálice da salvação hoje, o que é o cálice da salvação? Tomar o cálice da salvação para nós hoje como igreja é tomar posse de tudo que Jesus já fez no Calvário. Nós não precisamos sofrer para adquirir a salvação, porque a salvação não é pelas obras, a salvação é graça de Deus. Deus já fez tudo isso no Calvário. Então o salmista, aplicando a nossa realidade, está dizendo, tome posse daquilo que Jesus já sofreu por você. Ele já fez tudo isso no Calvário. Então, tomar o cálice da salvação é aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós que já um dia aceitamos Jesus como Salvador, já temos anos a fio no Evangelho, temos que ter esse coração grato por tudo que Jesus fez no Calvário por nós.
Todas as vezes que lembramos de Jesus sofrendo no Calvário, nós estamos tomando posse daquele sofrimento, daquele cálice que ele bebeu e ele sofreu por nós naquela ocasião. Então, tomarei o cálice da salvação, me aproprio agora dessa bênção maior do sofrimento que ele realizou no meu lugar e no seu lugar e no nosso lugar, amados irmãos e irmãs. Segunda maneira que eu vejo aqui na vida do salmista, como ele queria retribuir os benefícios do Senhor. Ele disse: invocarei o nome do Senhor. O que é invocar o nome do Senhor? Chamar a Deus para dentro do nosso coração. E num ato de reconhecimento, agirmos com expressões de louvor, de adoração e de comunhão na presença do nosso Deus. Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, no mundo das suas peregrinações, aonde eles chegavam e na localidade onde eles fixavam sua residência, eles erigiam um altar ao Senhor e ali eles invocavam também o nome do Senhor. Este é aquele local certo, que não era seu quarto, nem a cozinha, não era nada. Era um local apropriado onde eles se ajoelhavam e eles invocavam o nome do Senhor. Eu aprendo com os patriarcas e com o salmista que decidiu invocar o nome do Senhor. Irmão, nós precisamos tirar na nossa casa um local especial onde eu possa invocar o nome do Senhor, sem as perturbações das pessoas, televisão, de nada, onde eu possa ficar realmente tranquilo, num ambiente onde eu possa invocar o nome do Senhor, através das minhas orações, através da leitura da palavra e através dos cânticos espirituais. Terceiro lugar, terceira maneira como nós podemos agradecer os benefícios do Senhor, retribuir os benefícios do Senhor. Cumprirei os meus votos na presença de todo o povo. Ora, quantas vezes, no meio do povo de Deus, no contexto da igreja local, da congregação onde você faça parte, onde eu faço parte, quantas vezes eu fiz voto diante do Senhor? Lembrando logo a ocasião do nosso batismo, quando o oficiante, que geralmente é o pastor da igreja, que ele naquele momento faz o nosso batismo, e fazendo algumas perguntas, provocando em nós alguns votos que nós estamos fazendo diante de Deus e da igreja. Nós prometemos diante do pastor, do oficiante, que vamos seguir os princípios da palavra de Deus, que vamos respeitar a nossa liderança constituída por Deus para o governo da igreja, que vamos exercer os dons espirituais a fim de que a igreja seja edificada pelo meu dom espiritual. Também são votos que eu fiz diante de Deus e diante da igreja. Então é de grande importância. O salmista disse: todos os votos que eu fiz ao Senhor diante do povo, eu vou cumprir também diante de todo o povo. Então eu aprendo com o salmista que nós temos que ser fiéis às nossas palavras, os votos que nós assumimos diante do Senhor, no contexto da nossa igreja local, num ambiente onde Deus nos comissionou, nos vocacionou para ser discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Quarta maneira de retribuir os benefícios do Senhor. Está no versículo 17, ele disse: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça. Quando fala de sacrifícios de ações de graça, eu lembro do salmista Davi. Salmo 51, 17, ele diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, espírito contrito não desprezarás, ó Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz: apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu aprendo com Paulo, aprendo com Davi, através desses versículos que acabamos de ler agora, que eu preciso oferecer o meu coração, toda a minha vida, em sacrifício, em prol da obra do Senhor Jesus. Aquilo que ele confiou à igreja, a todos nós, que devemos realizar em termos de evangelização, e em termos de testemunho, precisamos testemunhar para as pessoas da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Então são sacrifícios humanos que nós podemos fazer tudo isso, sem a barganha de pensar em termos de salvação, porque a salvação é graça de Deus, e isso ele já fez na cruz do Calvário. Isso é uma resposta humana de gratidão ao Senhor, que nós precisamos oferecer às nossas vidas,
toda a nossa energia, toda a nossa garra, toda a nossa saúde em prol da obra do Senhor, por todos os benefícios que Ele tem feito para conosco, para comigo, para com todos vocês. Em quinto lugar, quinta maneira de retribuir os benefícios do Senhor. Ele diz: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Ele diz: enquanto eu estiver nessa terra, né, que a terra dos viventes é o mundo, enquanto eu estiver nesse mundo, eu quero prometer ao Senhor, dizer para o meu coração que eu vou andar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Quando falo em andar na presença de Deus, eu lembro também do patriarca Abraão, o pai da fé, um homem que cria em Deus, um homem que era firme nas promessas do Senhor. Mas em certas ocasiões, no livro de Gênesis, analisando a história daquele patriarca, ele andou cometendo algumas falhas diante do Senhor. E eu lembro perfeitamente que uma certa vez Deus chama a atenção de Abraão, dizendo: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus exige isso de nós, que andemos todos os dias na sua presença. Andar na presença de Deus é andar espiritualmente. Não interessa, não depende do ambiente onde eu estou para andar na presença de Deus. Se eu estou na faculdade, no trabalho, na escola ou no lazer. Esse andar na presença de Deus é espiritual, é o meu pensamento ligado em Deus todo o tempo. Por onde eu andar, tenho que estar com o meu pensamento conectado no Senhor. Isso é andar na presença de Deus. Sexta maneira de retribuir os benefícios do Senhor. O salmista nos dá uma dica maravilhosa no versículo 1. Ele disse: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Nós sabemos perfeitamente pela palavra de Deus que amar a Deus não é uma opção para nós cristãos. Amar a Deus é mandamento, não amar a Deus é desobediência. A Bíblia diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Jesus, pregando para os seus discípulos, ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Então, meus amados irmãos e irmãs, aprendemos hoje 6 maneiras de como retribuir os benefícios do Senhor. Se agirmos assim, nós agradaremos o coração de Deus e seremos muito abençoados ainda nessa vida, até que o Senhor Jesus volte e chame a sua igreja para momentos de celebração e de louvor. Até sexta-feira, se Deus quiser.